Mas quem é esse público da EJA? Quem é esse jovem, adulto e idosos? Quem são? Todos têm sonhos, expectativas e objetivos. O que é a intergeracionalidade na EJA? Nós temos que pensar que esses indivíduos, eles vivem no cotidiano, enfrentando desigualdades sociais, não só na sua comunidade. Podemos perceber agora com a pandemia. Muitos puderam ficar em casa. Muitos tiveram que trabalhar, enfrentar os ônibus. Encontrei hoje mesmo uma pessoa se escondendo com a própria blusa, numa situação precária, porque não tinha máscara. Então, esses desafios perante o mundo vai repercutir também dentro da escola, que também é desigual. Esses alunos já vivem uma história, né? Eles carregam consigo toda uma bagagem particular, aquilo que nós vimos lá no princípio. E essa desigualdade social, as diferenças etárias, geracional, as relações com o mundo e com o trabalho, tudo isso envolve o público da EJA. Já enfrentaram vários desafios, vários obstáculos para poder buscar agora, já adulto, ou idoso, ou esse jovem que passou por repetências e repetências e repetências e agora ele retoma. Muitos não conseguiram estudar antes, todos nós sabemos as histórias deles. Mas quem não conhece, vai buscar, vai atrás, pesquisa. É muito importante saber os motivos pelos quais eles estão batalhando e lutando novamente. Para que você possa acolhê-lo, é importante que você tenha esse conhecimento. E isso você vai conseguir nas rodas de conversas, em algumas atividades que você vai poder elaborar, na sua criatividade, para poder ouvi-los, sem ofendê-los, sem entrar também onde eles não querem que você chegue. Ser perspicaz. Mas isso vai fazer toda a diferença no processo escolar. Até no momento de ele dar o direito a si mesmo do aprendizado. Todo ser humano só aprende se ele quer aprender. Então, ele tem que estar confortável para que haja aprendizagem. E ele tem que se sentir motivado para isso. Ok? A desmotivação é quando o jovem não se adapta a essa cultura escolar. Quando isso ocorre, a baixa estima torna-se um sentimento de inferioridade. Vocês já devem ter presenciado momentos muito fortes e frequentes sobre essa desmotivação. Resolve não ir mais para a aula. Ele mesmo cancela-se, não é assim? Bourdieu fala que a violência simbólica que pode violência simbólica que pode ocasionar desde o sentimento de inferioridade até agressões mais objetivas. É isso que a desmotivação faz. É isso que o sentimento de inferioridade provoca. As políticas educacionais existem, mas muitas vezes elas também não condizem com a realidade do jovem e nem levam em conta a sua cultura, assim como com o idoso. Muitas vezes a educação de jovens e adultos ela é voltada muito ao adulto, nem ao jovem e nem ao idoso, ao adulto. Mas existe diferença geracional enorme entre essas três gerações. De tecnologia, de aprendizado, de saberes, de dificuldades, questão de memória. Respeitar isso é muito importante. E, para respeitar essa realidade,
Nós temos que levar em conta a cultura, os ritos, a linguagem, religiosidade, idade e a relação geracional e intergeracional, que também não é discutida na formação continuada dos professores. E é um tema hoje a ser discutido. Pois essa questão geracional e intergeracional, ela pode levar esses alunos a não quererem mais irem para a aula. O idoso porque o jovem atrapalha. Não é esse o preconceito que existe? Ou o jovem porque esse idoso se veste assim, o assado, ou diz isso ou aquilo. Vejam a importância, quando você fizer esse acolhimento, demonstrar que cada geração tem um saber, tem um fazer, tem algo a acrescentar, porque todos nós aprendemos com o outro. A intergeracionalidade existe dentro do público da EJA porque os motivos que as políticas públicas vêm trazendo ao longo da história do Brasil acaba promovendo que essas 3 gerações se encontrem. Separá-las não é viável. Por isso, quando você pensar em acolher, tem que pensar nas diferentes formas de comunicação, de ver, de sentir, de expressar, de interpretar. Porque essas pessoas, elas usam essas linguagens para interpretar a sociedade e o mundo onde eles vivem. Acolhê-los é também compreender esses elementos. É evidenciar com eles, é dialogar com eles, promover com eles, dentro das áreas de conhecimento. Não existe um momento próprio para isso, mas dentro dos temas, dos conteúdos. Você pode evidenciar e pode promover debates e diálogos, usar textos para que discutam sobre essas questões, que possam discutir sobre essas questões. Porque hoje os mais velhos sentem-se mais inseridos do que antes, do que alguns anos atrás. Nós sabemos que por causa da tecnologia as gerações passam muito rapidamente. Antes, a cada 20 anos, Cortella diz, né? Mário Sérgio Cortella diz que hoje as gerações acabam muito mais rápido, passando muito mais... Parou. Voltando. Os mais velhos sentem-se cada vez mais inseridos nesse contexto atual. Mas nós temos que perceber que, pela história de cada um, a tecnologia ainda é uma das dificuldades. Diferente do jovem, que para ele é muito mais fácil. Essas diferenças podem contribuir, podem fazê-los perceber a importância de um contribuir com o outro, porque esse idoso traz uma porção de histórias, de culturas, de saberes importantes para esse jovem. Esses diálogos e debates só vão construir, só vão facilitar. Mas para isso, você precisa, desde o planejamento, estar se preparando. Existem sim práticas viáveis. Eu vou brincar um pouquinho com vocês. Eu vou pôr aqui na tela para vocês. Observe. Se nós fôssemos planejar uma boa refeição, nós teríamos que primeiro fazer um levantamento das necessidades dos meus convidados. Eu convidei um grupo de amigos. Não vou fazer qualquer coisa. Eu estou preocupada em levar o melhor para os meus convidados. Então, eu preciso saber, pelo menos, do que eles gostam. E se eu quero fazer uma refeição nutritiva, eu ainda tenho que me preocupar com que tipo de nutrição eu vou levar para isso. Vai que alguém está aí fazendo a dieta do low carb. Ou temos uma pessoa que
é diabética. Nós temos que ter esse conhecimento, não? Então, depois de priorizar as necessidades, nós temos que levantar os recursos que nós temos em casa. Quais os ingredientes que eu tenho disponíveis? Os recipientes, eu vou escolher o mais bonito, com certeza. E também os ingredientes melhores. Aí eu vou me preocupar com a ação, o fazer. O fazer para que eu possa alimentar esses meus convidados e que, com certeza, eles me elogiem ao final. Aliás, eu acho que uma das coisas mais gostosas é você sentar na mesa e seus convidados te elogiarem. Eu tenho que saber quem, então. Eu tenho que saber para quem. Eu tenho que saber como. Com o quê? Com quem eu vou fazer? Onde? E até a data dessa refeição. É interessante que com esse meu aluno e minha aluna, que eu tenho acesso todos os dias, eu não me preocupe com isso. Não estou dizendo que você não se preocupa, por favor. Aqui eu estou, se eu estivesse com você, a gente poderia até dialogar sobre isso. Nesse momento eu estou aqui num alerta. Mas é importante que quando formos pensar no acolhimento, no comprometimento, nesse receber, entender, amparar, que possamos ter esse carinho de receber e acolher como se fossem as nossas visitas daquela noite. E aí, no meu planejamento dessa aula, dar o melhor que eu posso. Escolher os melhores ingredientes. E, principalmente, perceber as necessidades e a diversidade desse aluno em relação aos conteúdos que eu estou trabalhando. O que eu posso trabalhar e o que eu não posso trabalhar. E se eu tiver alguém com dificuldade anterior a esse conteúdo que eu estou trabalhando? Esse cuidado eu tenho que ter. Escolher os ingredientes, escolher inclusive o recipiente. Quais as tecnologias que eu vou utilizar para chamar a atenção do jovem? Mas também não descuidar do idoso e do adulto.